Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o I Got a Cheat Skill in Another World. O anime começa nos mostrando o nosso protagonista chamado Yuya. Ele é um garoto que não se encaixa no padrão de beleza normal do mundo. Ele é gordo, muito gordo, e parece muito mais velho do que realmente é. Por causa disso, todo mundo, inclusive seus pais e irmãos, vivem discriminando ele. Desde criança, Yuya percebeu que o mundo não ia aceitá-lo facilmente, e sua vida seria muito difícil. Ele estava acostumado a se sentir sozinho, já que ele não tem amigos, e tirando seu avô, ninguém nunca se preocupou com ele. Mesmo assim, ele espera que um dia ele possa ajudar alguém. Curiosamente, enquanto ele estava atravessando a rua e refletindo sobre sua vida, ele escuta uma voz. E seguindo o som dela, ele se encontra com uma garota sendo incomodada por uns homens mais velhos. Esses homens queriam que a garota saísse com eles, mas ela repetiu 1000 vezes, dizendo que não queria, e estava demonstrando estar bastante incomodada. E naquele momento, tudo que ela queria era ir embora, mas os homens continuavam insistindo para que ela ficasse, e inclusive impediam sua passagem. Como o Yuya sempre quis ajudar alguém, então ele não pensou duas vezes antes de tentar ajudar a garota. E apesar de ele não ser corajoso, mesmo assim, ele resolveu enfrentar os homens, que obviamente o atacaram brutalmente até que ele quase morresse, sem nenhum pingo de misericórdia. E se não fosse a polícia chegar enquanto ele apanhava, com certeza ele teria morrido. A garota, preocupada com o Yuya, perguntou se ele estava bem. E mesmo quase tendo morrido, o Yuya disse que estava acostumado com esse tipo de coisa, e foi embora, sem falar mais nada. Enquanto estava voltando para sua casa, Yuya lembra das palavras de seu falecido avô, que sempre dizia para nunca perder a chance de fazer o bem, pois isso traria grandes momentos de felicidade em sua vida. Por isso, ele sempre estava disposto a ajudar quem precisasse. Agora em casa, Yuya continua pensando em seu avô, a única pessoa que em toda a sua vida foi gentil com ele. E depois de sua morte, ele inclusive deixou tudo o que ele tinha para seu querido neto, o que fez com que seus pais saíssem de casa e o abandonassem, já que para eles tudo aquilo não deveria ser do Yuya, e eles se sentiram como se tivessem sido roubados. Agora deserdado, o Yuya vive sozinho, trabalhando em bicos para sobreviver. E no meio de todo esse caos e solidão, tudo que ele espera é que depois de se formar no ensino médio, o bullying que ele sofre acabe. No dia de sua formatura, enquanto todos comemoravam, Yuya chorava ao ver o seu anuário cheio de insultos. Mas ele decidiu ignorar aquilo e ir para o seu trabalho. Mas no meio do caminho, ele é atacado, novamente, por valentões da escola. Mas mesmo enquanto apanhava, tudo que ele pedia e pensava era: por favor, me deixem ir, senão eu iria me atrasar para o trabalho. Obviamente, os valentões o ignoraram, e depois de apanhar, ele chegou atrasado no trabalho e foi demitido pelo seu chefe, que mesmo olhando para seu olho roxo, não acreditou em sua história. Agora em sua casa, o Yuya novamente estava triste e completamente sozinho. E a única coisa que ele tinha para comer era um miojo. E naquele momento de extrema frustração e raiva diante de tudo que estava acontecendo em sua vida, a única coisa que ele tentava era encontrar alguma maneira de se consolar. Por causa disso, naquela mesma noite, frustrado com tudo isso, ele socou o seu espelho e começou a pensar: para que se esforçar se o bullying nunca vai parar? Nesse momento de raiva, novamente socando uma parede, ele descobriu uma porta secreta em sua casa, cheia de artefatos misteriosos que seu avô trouxe de suas viagens. Curioso com tudo aquilo, o Yuya continua explorando e, inesperadamente, encontra uma outra porta que o leva para outro mundo. Chegando lá, ele encontra uma carta explicando que o proprietário anterior estava prestes a cometer suicídio e deixou a casa para a primeira pessoa que chegasse. E isso significava que a partir daquele momento, ele poderia usar e controlar tudo que tinha naquela propriedade, que agora era totalmente sua. Depois disso, ele rapidamente percebeu que este novo mundo oferece não apenas um refúgio, mas também uma oportunidade de reescrever sua história. Então, novamente, o Yuya começa a explorar suas novas habilidades e o vasto mundo que ele tinha ao seu redor. Ele começou a treinar com diferentes armas encontradas na sua nova casa, descobrindo que cada uma delas tem uma habilidade única. E com cada nova habilidade aprendida, ele sente que está se tornando mais forte e mais capaz de enfrentar qualquer desafio. De repente, ao lado de fora do quintal da casa, um ogro vermelho level 300 surge, mas uma barreira de proteção o impede de entrar lá. Então o Yuya aproveita a oportunidade, e ele mais uma vez testa uma de suas armas. E depois de derrotar um monstro com apenas um ataque, ele evolui instantaneamente para o level 100, além de conseguir vários outros equipamentos que o monstro deixou para trás. Depois disso, ele retornou para o seu mundo original, e descobriu que tudo que ele tinha conseguido naquele mundo mágico podia ser transformado em dinheiro. Então ele decidiu que iria usar suas novas riquezas e artefatos para melhorar a sua vida real, e a casa que herdou. E mesmo com todas essas mudanças acontecendo, elas não pararam por aí. E na noite daquele mesmo dia, inesperadamente, ele sentiu diversas dores em seu corpo, que absolutamente do nada estava passando por uma grande transformação. Na manhã seguinte, ele percebe que algo tinha mudado, mas incrivelmente, ele não sabia exatamente o que era, já que seu espelho estava quebrado.
A única coisa que ele percebeu é que suas roupas não serviam mais. Mas como ele podia usar poderes mágicos para criar novas roupas, ele conseguiu vestir elas de qualquer forma. De volta para o seu mundo mágico, ele vai para o campo plantar ervas e outras folhas mágicas. E embora ele ainda tenha muito medo do que irá acontecer no mundo normal, ele já está se acostumando com o modo de vida daquele mundo. Tanto que sempre que apareciam monstros perturbando sua cerca, ele não se incomodava mais e simplesmente pegava sua arma e matava eles. E depois de matar um slime, ele obtém um núcleo de slime infernal, além de uma pedra mágica. Naquele mesmo dia, quando ele volta para o seu mundo, ele novamente converte seu dinheiro e planeja usá-lo para comprar um novo uniforme. Então, enquanto ele tira suas medidas, ele continua pensando que no dia seguinte, ele será intimidado, já que novamente, ele vai ter que ir para a escola. No dia seguinte, chegando lá, o olhar de todas as pessoas estavam voltados para ele. E o mais irônico de tudo isso é que ele não fazia ideia que o motivo disso é por ele ser o cara mais bonito e descolado da escola. Assim que ele vai para sua sala e senta no seu lugar marcado, os valentões de sempre vêm até ele e perguntam se ele é um aluno transferido. Mas assim que ele disse que seu nome é Yuya, todos em sua volta se recusaram a acreditar que esse novo deus da escola era aquele garoto porco, feio e imundo que todos zoavam sem parar. E até mesmo os irmãos do Yuya, que sempre o discriminaram, estavam com ciúmes e chocados com aquilo. Sem entender o que estava acontecendo e porque todos os alunos estavam completamente chocados, ele resolveu correr para o banheiro, para finalmente ver seu rosto. E assim que ele viu seu reflexo, acredita, ele ficou tão chocado quanto todos os outros. E a partir desse momento, sua vida, que era repleta de ansiedade, depressão e muitos problemas que as pessoas vivem, estava prestes a mudar. E assim como quando seu avô era vivo, ele poderia ser amado pelas pessoas em sua volta. Bom seria se isso acontecesse na vida real. E eu não sei vocês, mas eu queria muito dormir e acordar shapeado igual o Yuya. Depois da aula, enquanto novamente seus irmãos estavam humilhando, uma limusine para do lado de fora da escola. E de dentro dele sai uma bela de uma gatinha, acompanhada de sua funcionária. E tanto Yuya quanto seus irmãos ficaram chocados com a beleza da garota. E assim que ela desceu do carro, a primeira coisa que saiu da sua boca foi perguntando se o Yuya tinha emagrecido. E a reação do Yuya foi a mesma que a nossa, já que não existe um mundo em que alguém iria reconhecer ele depois dessa incrível transformação que ele teve. Mesmo assim, ela deu um jeito. E por sinal, isso não foi a única coisa que ela fez. O nome dessa garota é Kaori, e ela faz parte do conselho estudantil de uma das maiores escolas do país. E seu pai era o diretor dessa escola. Então, como ela já tinha investigado todo o passado do Yuya, e como o Yuya tinha salvado ela daqueles homens, ela e seu pai resolveram chamar ele para sua escola. Mas depois de escutar aquilo, enquanto o Yuya respondia que não era qualificado para entrar em tal escola, seus irmãos o interromperam, dizendo que são extremamente superiores a ele, e eles ficariam felizes e muito honrados de entrar nessa escola. Mas a Kaori, além de bonita, também é muito brava, e disse que eles jamais entrariam em sua escola, já que eles ficavam humilhando o Yuya, e ainda por cima, eram pessoas extremamente nojentas, que faziam bullying com as outras. Nesse mesmo momento, a acompanhante da Kaori faz uma sugestão, e convida o Yuya para passar o dia na maior escola do país, e ver como ele se sentiria. Então, mesmo chocado com tudo aquilo, o Yuya aceitou, e foi conhecer uma nova realidade, enquanto seus irmãos ficavam no chão morrendo de raiva de tudo que tinha acontecido. Chegando na frente da maior escola do país, onde todos os alunos eram de alguma forma diferenciados, o Yuya estava um pouco nervoso, novamente pensando que ele não era bem-vindo naquele local, e a realidade que ele se colocava era completamente diferente daquilo. Então, depois de chegar lá, ele foi diretamente para a sala do diretor, conversar com o pai da Kaori. Primeiramente, acima de tudo, ele o agradeceu por ter salvado sua filha, e falou que ele era uma pessoa simplesmente fantástica, e eram esses os tipos de pessoa que a sua escola valorizava, e recrutava para estar lá. Então, indo direto ao ponto, ele novamente o convidou para fazer parte daquela escola, e absolutamente de graça. Ainda assim, o Yuya continuou se sentindo deslocado, e falou que ele não era adequado para aquela escola, já que apenas gênios poderiam fazer parte daquele lugar. Mas depois de algumas palavras e reflexões, o diretor de Tsukasa conseguiu colocar na cabeça do Yuya que ele apenas precisava de algum tempo para se conhecer, e que a grande beleza da juventude é se desafiar o tempo todo. Então, novamente, ele falou para passar um dia naquela escola, e depois dar a sua resposta. Nesse mesmo momento, alguém bate em sua porta, e uma das professoras entra. E ela diz que ele não precisa se preocupar e nem mesmo ficar nervoso, que ela irá ensiná-lo diversas coisas incríveis. E qualquer aluno, depois de olhar para uma professora dessa, com certeza iria responder: bora pra aula. E o Yuya não foi diferente, já que depois de olhar para sua professora, ele não conseguiu dizer não, e a acompanhou para sua nova sala. Antes de entrar lá, enquanto a professora mandava os alunos se sentar, o Yuya esperava do lado de fora, ansioso e nervoso com o que as pessoas achariam dele. Mas depois de respirar fundo, ele tomou coragem e se apresentou diante de todos.
E a reação dos alunos foi a mesma que ele teve em sua antiga sala. Principalmente das meninas, que estavam de boca aberta com a beleza do prota. Depois de organizar a sala, a professora manda ele sentar do lado de uma aluna, que aparentemente gosta muito de roxo. E ela iria emprestar seu livro e sentar do ladinho do Yuya. E embora ela tenha disfarçado e deixado nosso prota confuso, a gente sabe que ela também estava interessada. Enquanto a aula rolava, Kaori, que estava em outra sala, pensava se o Yuya estava bem e como ele estava se dando com os outros alunos. E para surpresa dele, a matéria que ele estava tendo era a mesma que ele tinha em sua antiga escola. E a maior diferença que ele sentiu foi na união de todos os alunos. E assim que o sinal tocou, todos da sala vieram em cima de sua carteira, perguntando diversas coisas, e ele nem sequer sabia por onde começar. Felizmente, um outro aluno o ajudou, dizendo para os seus colegas se acalmarem, já que era o primeiro dia dele na escola. O nome desse garoto é Ryo, e ele já convidou Yuya para ir na cafeteria, mas obviamente na broderagem. E chegando lá, era tanta comida gostosa que até eu fiquei com fome. Depois de escolher o que eles queriam, eles foram atrás de uma mesa, mas um garoto já tinha guardado o lugar deles. E assim que eles se sentaram, o Yuya conheceu mais um garoto de sua classe. Seu nome era Shin, e ele disse que esperava se dar bem com Yuya. Enquanto Yuya comia, ele prestava atenção na conversa dos garotos, e ficou extremamente espantado com o que escutou, já que assim como ele, os garotos gostavam de anime e de videogame, e eram completamente diferentes do que ele tinha imaginado, já que ele está em uma escola que fugia da sua realidade. Além disso, o Yuya percebeu que todas as pessoas do refeitório estavam encarando ele, e ele pensou que fosse por causa do seu uniforme. Mas o Ryo logo respondeu que não era por causa do uniforme, e sim por causa da cara dele. Mas obviamente, na broderagem. Com o fim das aulas daquele dia, novamente, o Yuya voltou para a sala do diretor. E depois de perceber que aquela escola era simplesmente fantástica e todas as pessoas ao seu redor tratavam ele como um ser humano, como um igual, ele obviamente queria continuar lá. Mesmo assim, ele ainda tinha incertezas em sua mente, e perguntou se o diretor de sua casa realmente queria que ele ficasse lá. Então ele respondeu dizendo que o Yuya era um garoto extremamente valioso, e ele tinha certeza que ele merecia estudar naquela escola. Ao escutar aquilo, o Yuya agradeceu, e foi embora de sua sala. Logo em seguida, ele já se encontrou com a Kaori, que estava extremamente curiosa para saber a sua resposta. E depois de descobrir que ele iria ficar, ela ficou extremamente feliz, e perguntou se ele iria fazer alguma coisa agora. Então, ela chamou ele para um passeio, e ele com certeza foi incapaz de dizer não. Enquanto eles passeavam, ele descobriu que Kaori não tinha muitos amigos, justamente porque ela era filha do diretor. Então as pessoas da escola eram muito reservadas quando estavam diante dela. Mas o Yuya era diferente, já que ele era diferente das outras pessoas. Então, como um belo futuro casal, eles comeram crepe juntos, e inclusive deram um beijo indireto. Depois desse longo dia, o Yuya volta para o seu mundo mágico e continua matando monstros e evoluindo. Ainda assim, ele continuava com bastante medo daquele lugar, mas ele sabia que se quisesse ficar mais forte, ele teria que se afastar daquela casa e entrar naquela floresta. Nesse mesmo momento, ele escuta diversos gritos, e correndo na direção deles, ele se depara com diversos corpos, além de um ogro querendo matar uma garota. E como todo bom herói, ele decide salvá-la. Mas depois de derrotar o monstro, assim que ele foi falar com ela, ela simplesmente desmaiou. Agora em sua casa, enquanto passava suas roupas, o Yuya se pergunta como a garota está. E antes que vocês pensem besteira, não, ele não trouxe ela com ele. Assim que ela desmaiou, ele pôde escutar diversas pessoas procurando por ela. Então ele apenas ficou invisível e fingiu que nada aconteceu. E por serem cavaleiros, ele pensou que estava tudo bem. Então, ele não deveria se preocupar. E bom, agora que ele tinha dinheiro, ele resolve ir até o shopping, já que ele não queria que as pessoas achassem que ele só tinha uma camisa. E enquanto ele caminhava por lá, assim como em todos os lugares, ele chamava muita atenção. Principalmente das garotas, que queriam de todos os jeitos se aproximar dele. E por incrível que pareça, por mais que a gente saiba que essas coisas só acontecem nos animes, duas garotas se aproximaram dele enquanto ele comprava roupas, e se ofereceram para fazer companhia para ele, já que por sinal, ele estava lá sozinho. Mas o Yuya é um Sigma dos bravos, e educadamente pediu desculpas, dizendo que tinha outros planos para o dia de hoje. E embora elas tenham sido rejeitadas, elas ficaram extremamente felizes, dizendo até mesmo que viveriam por mais tempo depois de ter falado com uma divindade daquelas. Mal elas sabem que essa divindade na verdade é um virgão que provavelmente tem muito medo de falar com garotas. Mas para nossa sorte, o destino estava do lado do Yuya. E enquanto ele passeava nesse shopping, uma agência de modelos estava fazendo uma sessão de fotos. Para ser mais específico, uma sessão de fotos para casais. Mas para o azar dessa agência, um dos modelos estava extremamente atrasado e não dava nenhum sinal de vida. E adivinhe, obviamente, era o namorado.
Desesperados com a situação, eles resolveram sair pelo shopping, procurar por um substituto. E assim que o fotógrafo encontrou Yuya, ele já tinha se decidido. E quando o nosso Sigma se deu conta, ele já estava agarrado com a modelo, tirando várias fotos. E obviamente, constrangido, se perguntando como que ele parou naquela situação. Apesar de nervoso, o Yuya estava dando seu melhor para tirar boas fotos. Mas com tantas posições e contatos gostosos, ele não conseguia aguentar, e muitas vezes fazia umas caretas, e ficava muito tempo envergonhado. Enquanto isso, a modelo chamada Mio estava adorando, e o agradecendo por salvar a pele deles. E além dela, no mundo mágico, a garota que foi salva e desmaiou também estava pensando no Yuya, o seu salvador. Por sinal, ela é uma princesa, e faz parte da família real. E para a surpresa de seus guardas, ela estava determinada a voltar naquela floresta para encontrá-lo. Voltando para a sessão de fotos, eles finalmente estavam dando uma pausa. E mesmo durante essa pausa, as pessoas que estavam passeando no shopping não conseguiam tirar os olhos daquele grande espetáculo. E além de presenciar todas as fotos que tiveram até o momento, eles também ficavam encarando enquanto Yuya conversava com a Mio. E até quando ele passava vergonha, ele conseguia fazer ela dar risada. Enquanto eles conversavam, ele estava falando que a Mio era uma pessoa incrível, já que trabalhar como modelo é extremamente difícil. Mas ela respondeu dizendo que estava acostumada, e que na verdade ela também sofreu muito no começo. Agora que Yuya estava mais relaxado, ele resolveu compartilhar seu passado, dizendo que nunca tinha usado roupas como aquela, além de nunca ter imaginado como seria ter uma vida fashion. E que apesar de ser muito bonito nas revistas, ele nunca imaginou que por trás disso as pessoas estavam dando tão duro quanto qualquer outro trabalho. Aproveitando a situação, ele perguntou para ela por que ela quis se tornar uma modelo. Então ela respondeu dizendo que tinha muito problema com seus pais e que de alguma forma ela queria ser vista. Mas hoje em dia, depois de ser famosa, ela fica feliz quando ela inspira pessoas ao caminho da moda e a se vestirem como ela. Então ela terminou dizendo que o Yuya deveria aproveitar todos os momentos de sua vida e que se ele fizesse isso, lhe traria grandes benefícios no futuro. Nesse mesmo momento, o modelo que estava atrasado chegou. E por incrível que pareça, ele conseguiu roubar a atenção de todas as garotas que estavam lá. Mesmo assim, ele cometeu um erro extremamente grave, pois ele chegou com tudo, jogando a Mio na parede, dizendo que ele tinha percebido que ela estava afim dele, e que era para eles irem tomar um vinho depois da sessão de fotos. E assim como no primeiro episódio, percebendo que a garota estava desconfortável, o Yuya resolveu falar algo, mas dessa vez quem apanhou não foi ele. E assim que esse sem noção tentou socá-lo, ele voou de cara no chão. E como tudo aquilo tinha sido gravado, não tinha nada que aquele moleque pudesse fazer. Então o fotógrafo mandou ele embora, dizendo que ele não precisava mais dele. Então mesmo puto, ele correu com o rabo entre as pernas. Depois disso, tanto o fotógrafo quanto a Mio o agradeceram muito. E inclusive, o chamaram para se tornar um modelo profissional. Mas como o anime não pode acabar, o Yuya recusou, dizendo educadamente que não servia para aquele trabalho. E como forma de pagamento pela sua sessão de fotos, ele recebeu diversas roupas de seu tamanho, escolhidas pelo próprio fotógrafo. Depois disso, enquanto a Mio e o fotógrafo iam para a próxima cidade, ele percebeu que o rosto dela estava vermelho. Então ele não pôde deixar de zoar ela, falando que ela estava apaixonada pelo Yuya. Assim como todas as outras mulheres. E falando nelas, de volta na floresta, a princesa estava lá, com seus guardas. E de novo, eles estavam apanhando. Mas assim como da última vez, o Yuya apareceu e a salvou. Mesmo diante de todos os seus guardas, assim que a princesa se aproximou dele, ela resolveu ir direto ao ponto e absolutamente do nada, resolveu pedi-lo em casamento, sem nem mesmo saber o seu nome. Ao escutar aquilo, o Yuya ficou completamente sem palavras. Ele literalmente não sabia o que responder. Já o guarda dela, que não acreditava que ela falou aquilo, disse para ela ter calma, já que no fim das contas, ela é uma princesa, e ele é apenas o seu salvador. E ela não sabe absolutamente nada sobre ele. Como uma boa garota mimada, ela já ficou brava e falou que foi amor à primeira vista. Então ela começou a discutir com seu guarda, dizendo que ele não manda nela. Percebendo que aquela discussão ia longe, o Yuya chamou eles até a sua casa, já que a floresta é extremamente perigosa e eles poderiam ser atacados a qualquer momento. Chegando lá, eles não acreditavam no que estavam vendo, já que na cabeça deles era impossível ter uma casa no meio daquela floresta extremamente perigosa. Agora com mais calma, eles voltam a conversar e finalmente se apresentam. Esse guarda que estava brigando com a princesa, na verdade, é o capitão dos guardas, do reino de Arcélia. E o nome dele é Owen. Já a princesa mimada desse mesmo reino se chama Alexia. E ela finalmente agradeceu Yuya. Mas ele nem sequer prestou atenção, já que assim que ele descobriu que ela é uma princesa, ele ficou muito preocupado. Pois até aquele momento, ele estava tratando ela de qualquer maneira. Mas o Owen disse que não tinha problema, já que aquela era uma visita não oficial. Então Yuya se acalmou e falou seu nome para eles. Depois de escutar seu nome, o Owen ficou preocupado, já que era um nome esquisito para o reino que eles vivem. Já Alexia ficou empolgada. Se aproximou dele novamente e falou que estava muito grata por ele ter salvo ela.
e se aproximando cada vez mais. Ela disse que desde o momento que ela o viu, o coração dela parecia que ia explodir, e ela nunca tinha se sentido assim antes. E por isso, novamente, ela pede para ele se casar com ela. Mas o Yuya, que é um sigma dos bravos, diz que aquela situação deixava ele muito feliz. Mesmo assim, era muito do nada. Escutando aquilo, ao invés da Alexia se sentir rejeitada, ela entendeu o lado dele, já que em todos os livros de romance que ela leu, o amor do casal nunca é tão simples. E se as coisas fossem tão rápido como ela queria, estragaria toda a diversão. Então ela mudou seu plano e falou para eles se tornarem amigos. Obviamente, com segundas intenções. Mesmo assim, isso deixou Yuya relaxado e ele aceitou seu pedido. E com isso, o Owen disse que o agradecimento já tinha sido feito. E só tinha mais uma coisa que eles precisavam conversar. E para a surpresa e o azar do Yuya, era algo que ele não podia rejeitar, já que o próprio rei do reino, pai da Alexia, tinha chamado ele para um encontro. Então eles marcaram uma data e foram embora. E enquanto Alexia estava em sua carruagem se despedindo, ela disse que estava ansiosa para o próximo encontro deles, já que nesse mesmo dia, ela iria ganhar o seu coração. E por isso, ele tinha que se preparar. Enquanto isso, em algum lugar do reino, um assassino fala que o plano falhou, e que a princesa Alexia ainda estava viva. E esse cara com o rosto machucado, que também faz parte da família real, disse que jamais iria esquecer o que Alexia fez para ele, e ela com certeza seria retribuída. De volta ao seu mundo, o Yuya venceu o calendário que hoje finalmente suas aulas começam. E obviamente, ele já estava pronto. E como sempre, no caminho até lá, ele trazia felicidade para todas as garotas que viam ele. Chegando lá, ele deu uma passada na sala do diretor de Tsukasa, que novamente deu as boas-vindas a ele. Além, é claro, de dizer para ele aproveitar ao máximo sua nova vida escolar. Para sorte dele, a sala que ele foi colocado é a mesma que ele tinha feito o teste. E assim que ele foi novamente apresentado, seus amigos já ficaram felizes e ansiosos com essa notícia. Agora no recreio, ou melhor dizendo, aula de educação física, o Yuya assiste seus colegas jogar futebol, já que sua roupa de esporte ainda não tinha chegado. Enquanto ele estava sentado lá, elogiando seus amigos em voz alta, uma garota escuta e fala que eles realmente são muito bons. Então, já chamando Yuya pelo nome, ela pergunta se ele só estava ali para assistir. Então, meio travado e surpreso com a intimidade já criada, ele responde que infelizmente sim. E a garota, percebendo aquilo, pede desculpas e se apresenta. Seu nome é Kaede, e era um prazer conhecer o Yuya. Enquanto isso, a partida de futebol continuava rolando, quando de repente, um perna de pau chutou a bola totalmente errada, e essa bola ia atingir a cara da Kaede. E se você, assim como eu, pensou que o Yuya só ia agarrar a bola ou desviar para não acertar ela, você estava errado, já que só uma pessoa normal faria isso. E ele é uma aberração. Então, pegando impulso no chão, ele deu uma bicicleta. E, obviamente, ele fez o gol, deixando todo mundo que viu aquela cena completamente chocado. Mas ele nem sequer percebeu. Se aproximou da Kaede e perguntou se ela estava bem e se ela conseguia se levantar. E com isso, a gente já pode adicionar mais uma garota que está interessada nele. Nesse mesmo momento, o perna de pau chegou se desculpando. E para piorar mais ainda a situação, além de ruim de bola, o cara é esquisito, já que ele diz que agora teria que servir a Kaede pro resto da vida dele. E o nome desse esquisito é Akira, e ele se autodenomina o nobre da escola. Mas antes do Yuya ficar preocupado com a esquisitice dele, o Ryu já chega dizendo que ele é assim mesmo, e que com o tempo você se acostuma. Depois desse acontecimento, agora no vestiário feminino, as garotas estavam fofocando sobre o Yuya, falando que ele tem a aparência de um príncipe, e além disso, ele é super legal, super bonito e super charmoso. E no meio de todos esses elogios, a Kaori, que não viu o que aconteceu, perguntou por que elas estavam dizendo tudo aquilo. Então elas explicaram que ele salvou a Kaede de uma bola que ia bater nela, de uma maneira que nenhum outro cara conseguiria fazer. E o assunto final de toda essa fofoca foi como seria a namorada do Yuya, já que definitivamente ele tem um. E ao escutar aquilo, tanto a Kaori quanto a Kaede tiveram a mesma reação, e falaram que não era certeza que ele tinha uma namorada. E embora a gente saiba que ele ainda não tem, a gente também sabe que ele tá lotado de pretendentes. E ele literalmente só precisa escolher. Voltando para a aula, o Yuya estava viajando, e viu a Kaori pela janela na aula de educação física. Mas de repente, enquanto ela dava um tchauzinho, um grupo de motoqueiros invade a escola e começa a circular as garotas da outra sala. Nesse mesmo momento, o professor cancela a aula e fala para eles não saírem daquela sala. Obviamente, todos os alunos ficaram curiosos e correram para a janela ver o que estava acontecendo. Então um dos alunos reconheceu aquelas motos e falou que eles são um grupo de delinquentes chamado de Ogro Vermelho. E para piorar, são extremamente perigosos. Depois disso, assim que o Yuya olhou mais de perto, ele se assustou com o que viu, já que seus irmãos estavam do lado deles. E obviamente, eram os responsáveis por aquele acontecimento. Mesmo diante daquela situação, a Kaori resolve tomar a frente. Fala que a polícia logo irá chegar e eles têm que ir embora, que aquela escola não era lugar para delinquentes. Obviamente, ela foi ignorada. Mesmo assim, ela não desistiu e perguntou por que eles estavam lá.
Então os irmãos do Yuya falaram que ela tinha que pagar pelo que ela fez, já que era completamente inaceitável ela ter rejeitado eles e ainda por cima chamar o irmão deles, que é um completo lixo, para uma das melhores escolas do país. Percebendo que a coisa ia ficar feia, o Yuya resolve se mexer, mas assim que ele tentou andar, tudo começou a tremer e suas pernas não respondiam. Tudo isso porque ele estava com muito medo de seus irmãos. Mas depois de dar um tapa em sua cara, ele finalmente acordou. E o monstro saiu da jaula. Ele pula da janela do quarto andar da escola e cai no chão como se fosse nada. E começa a enfrentar todos os delinquentes como se eles fossem crianças, mostrando a grande diferença de poder que existe entre eles. Felizmente, assim como a Kaori tinha dito, a polícia chegou, mas o serviço já tinha sido todo feito e eles só vieram recolher o lixo. Mesmo assim, o líder da gangue ficou puto com o que aconteceu e colocou toda a culpa no irmão do Yuya e começou a enforcar ele e com certeza iria matá-lo. Mas para surpresa de todos, o Yuya não permitiu e mais uma vez colocou ele no devido lugar. E quem mais ficou surpreso com aquilo foi seu próprio irmão, já que ele jamais tinha pensado que o Yuya salvaria depois de tudo que ele fez. Então, se mostrando superior em todos os pontos, o Yuya respondeu dizendo que eles são uma família, e que mesmo ele não tendo perdoado por tudo, ele com certeza o salvaria. E depois dessas palavras, só restou uma coisa para eles fazerem: chorar e pedir desculpa. No dia seguinte, o Yuya volta para o seu mundo mágico, e lembrando das palavras do Owen, ele descobre que é um lugar muito mais perigoso do que ele podia imaginar, e que os monstros que ele derrota com apenas um golpe são capazes de dizimar cidades inteiras e até mesmo reinos. Mesmo assim, ele seguiu explorando a floresta sem grandes dificuldades. E inesperadamente, no momento que ele decidiu voltar para sua casa, ele se depara com um ogro maltratando um filhote de lobo. Mas pro azar dele, não era qualquer tipo de ogro, e sim um ogro rei de level 600, que por sinal era 400 levels acima do dele. Mesmo assim, ele não podia ficar vendo aquela cena sem fazer absolutamente nada. Então, mesmo sabendo que seria uma luta difícil, ele resolve se mexer. Mas assim como todos os outros monstros, ele morreu com apenas um golpe, deixando o Yuya extremamente desconfortável com a situação, já que ele tinha perdido muito tempo pensando se ele realmente conseguiria matar aquele bicho. Depois disso, ele foi até o filhotinho que estava machucado e ofereceu a ele uma poção de cura, que além de salvar ele, fez com que ele pegasse gosto pelo Yuya e adotasse ele como seu novo pai, já que aquele lobinho não tinha mais família e nem mesmo para onde ir. E o Yuya só conseguiu descobrir tudo isso porque aquele lobinho conseguia entender absolutamente tudo que ele falava. Como todo novo mascote, o Yuya precisava dar um nome para ele, e como ele era um lobinho preto, ele resolveu chamar ele de Knight. E a partir desse momento, eles se tornaram uma família. E pensa numa família forte, já que se você acha que esse filhotinho é apenas fofo, espera só até você ver ele lutando. Bom, na manhã seguinte, ele foi pra escola como sempre. Mas agora que ele é um pai de pet, ele tem outras preocupações além de estudar. Então ele pergunta pros seus amigos se eles conhecem alguma loja de animais, e se algum deles podia ir com ele até lá. Mas tanto o Ryu quanto o Shin já tinham um compromisso e não podiam ir com ele até lá. Depois de escutar aquilo, enquanto o Yuya disse que era uma pena, que agora ele teria que ir sozinho, a Kaede viu uma oportunidade e falou que iria com ele no shopping com todo o prazer no mundo. E apesar dela não ter sido diretamente convidada, ela via aquela oportunidade como um grande encontro e uma maneira de se aproximar do Yuya. Depois de ir no shopping com a Kaede comprar uma coleira pro Knight, ele voltou para casa e, como um bom pai de pet, resolveu levá-lo para passear. E se antes que ele andava sozinho ele já chamava a atenção de todos à sua volta, imagina agora que ele tem um cachorrinho. Inclusive, um homem que caminhava naquele mesmo parque até mesmo cumprimentou ele. E como ele não está acostumado com esse tipo de coisa, ele ficou muito surpreso. Mais surpresa ainda, quando a Kaori apareceu. E enquanto eles conversavam sobre seu novo cachorrinho, todos em volta apreciavam aquela cena, que mais parecia a cena de um filme de romance, em que o príncipe se encontra com a princesa e eles ainda por cima têm um filhotinho. E para deixar esse filme ainda mais interessante, obviamente, outra mulher tem que surgir. E a escolhida foi a Mio, a modelo que o Yuya tinha tirado várias fotos juntos. E assim como todas as outras, tinha ficado completamente apaixonada por ele. E a Mio é tão famosa que até mesmo a Kaori reconheceu. Então, seguindo o roteiro, ele apresentou as garotas e perguntou para Mio o que ela estava fazendo ali. E ela logo respondeu, dizendo que mora ali perto e que se ele for fazer essa caminhada todos os dias, ela espera se encontrar com ele mais vezes. Então, educadamente, o Yuya respondeu dizendo que mal podia esperar, deixando a Mio extremamente feliz. Então, assim que ela percebeu que eles estavam chamando muita atenção, ela resolveu ir embora. E enquanto ela caminhava para longe, a Kaori não pôde deixar de sentir ciúmes e perguntou pro Yuya se eles estariam namorando. Depois de escutar aquela pergunta, o Yuya ficou com vergonha e disse que aquilo era impossível, já que ele não chegava aos pés da Mio. E a resposta dele deixou a Kaori tão revoltada que ela gritou dizendo que aquilo não era verdade. E quando o nosso filme de romance finalmente ia chegar no clímax, uma velha começa a gritar, dizendo que um homem pegou a sua bolsa. Então, rapidamente, o Yuya entra em ação e manda o Knight perseguir o bandido.
que mesmo sozinho, além de conseguir alcançar o ladrão, trouxe ele arrastado no chão, como se ele fosse um pedaço de carne. Mas de repente, ele conseguiu se soltar. E no meio do desespero, resolveu dar uma facada na Kaori. Mas como nosso filme não pode acabar em tragédia, ele foi facilmente desarmado e imobilizado pelo príncipe encantado. Ou melhor dizendo, o Yuya, que logo em seguida foi aplaudido por todas as pessoas que estavam no parque. Além, é claro, da princesa, que o agradeceu por salvar sua vida. De volta na floresta, a nossa nova família volta a fazer a exploração. E o objetivo deles era literalmente conquistar a área daquela floresta e deixar ela menos perigosa. Então juntos, eles derrotavam todos os tipos de monstros que apareciam em seu caminho, subindo de level sem parar e treinando um novo combate em equipe entre eles. Que a cada monstro derrotado, melhorava cada vez mais. Mas eles não vivem só de luta. E no meio tempo, eles também aproveitavam para descansar. E usavam uma jacuzzi que tinha sido dropada de um monstro. E a melhor parte daquela jacuzzi é que ela era portátil. Depois de várias lutas, o Yuya finalmente chegou no level 240. Já seu pequeno companheiro fofinho, que é nada mais nada menos que um Fenrir, chegou no level 510. Mas a melhor parte de toda essa exploração ainda não tinha chegado. E enquanto eles caminhavam, eles chegaram em um santuário antigo, com várias velas e tochas acesas. Dentro daquele santuário, eles encontraram um corpo, além, é claro, de um livro do mago, o mesmo que tinha se matado. Sim, um dos principais responsáveis por todas as mudanças que aconteceram na vida do Yuya. Assim que ele começou a ler esse livro, ele na verdade descobriu que era um diário, contando todas as coisas que o mago viveu, e inclusive o grande motivo pelo qual ele tinha se matado. Assim como a gente já sabe, esse mago era excepcional em todas as coisas que ele fazia. Ele era o ser mais poderoso de todo aquele mundo mágico, e não tinha absolutamente nada que ele não conseguisse fazer. Ele era tão forte que inclusive os deuses o chamaram para fazer parte de seu mundo. Mas curiosamente, ele recusou esse convite. E pouco tempo depois, se matou. Apesar desse mago ter tudo, ser o mais poderoso do mundo e conseguir fazer absolutamente o que quisesse, ele não tinha a principal coisa que todo ser humano precisa. E infelizmente, nunca conseguiria ter. Essa coisa é nada mais nada menos que amigos, família e amor. Ele era tão forte que todos à sua volta tinham medo dele. Ele não conseguia se aproximar de ninguém e nem mesmo criar nenhum tipo de vínculo. E a solidão que ele sentia por causa disso foi tão grande que a única coisa que restou para ele foi se matar. Já que mesmo tendo tudo, na verdade ele não tinha nada. Então, como conselho para o Yuya, o grande mago falou que ele tem que se aproximar das pessoas e ter vários amigos que ele possa confiar. E a força dessa relação precisava ser tão grande que ele poderia contar qualquer coisa que ele fizesse e expor todos os seus poderes, que mesmo assim, eles continuariam do seu lado. Depois desse conselho, o mago perguntou se o Yuya queria alguma coisa. Então, ele falou que queria aprender magia, e num piscar de olhos, o Yuya recebeu todas as teorias mágicas daquele sábio. Mas como o Yuya veio da Terra e só as teorias mágicas não eram suficiente, o mago também deu para ele toda a sua energia, já que seria um desperdício deixar ela desaparecer. Voltando para sua casa, o Yuya e o Knight continuaram estudando aquele livro, a fim de aprender a controlar a sua magia. E mesmo não tendo passado nenhum dia, eles já eram capazes de acumular essa magia. E o primeiro feitiço que o Yuya e o Knight lançaram foi uma bola de água, capaz até mesmo de destruir uma árvore. Enquanto tudo isso rolava, o Owen, guarda da Alexia, falava para o rei que tinha conseguido marcar a reunião com o Yuya. Além, é claro, de dizer que ele era extremamente forte e era capaz de destruir até mesmo demônios. Mas sem querer, enquanto ele falava tudo isso, ele falou que Alexia tinha pedido ele em casamento. O que deixou o pai dela com muitos ciúmes. Ele ficou tão irritado que ele começou a destruir tudo à sua volta, enquanto gritava como ele teve coragem de seduzir a sua filhinha querida. Voltando para a escola, o Yuya continuava pensando em como usar sua magia e quando deveria usá-la. Até que sua professora fez um grande anúncio, dizendo que na próxima semana eles vão fazer uma viagem em grupo. Então, a partir de um sorteio, a sala seria dividida em equipes de 4 alunos. Depois desse sorteio, o Yuya descobriu quem iria fazer parte de seu grupo. E para o azar dele, o Akira, o esquisito de sua sala, estava lá. Além, é claro, da Kaede e uma nova aluna que ele ainda não conhecia. Seu nome é Rin Kanzaki, e a primeira coisa que saiu da boca dela é que agora ela entendia por que tinha tantos rumores sobre ele. Mas mesmo Yuya perguntando o que ela quis dizer com aquilo, ela apenas trocou de assunto e falou que não era nada demais. Continuando a conversa, o Yuya disse que não tem uma mala para fazer essa viagem. Então, mais uma vez aproveitando a oportunidade, a Kaede fala para eles irem até o shopping comprar. Mas ao invés de ir apenas os dois, um grande grupo se reuniu. E juntos, eles foram passear pelo shopping e se divertir. Além, é claro, de comprar a mala para o Yuya. E como minha mãe sempre disse, primeiro a obrigação, depois a diversão. Chegando lá, eles já foram para a loja comprar a mochila do Yuya.
E quem mais ajudou ele foi a Kaori, que escolheu uma mochila azul que ele gostou bastante. Depois disso, era hora de se divertir. Então, eles foram direto para o fliperama. E mais uma vez, o Yuya surpreende a todos com seus talentos, já que usando suas habilidades, ele foi de máquina em máquina, pegando cada uma das coisas que seus amigos queriam. E vamos ser sinceros, sem poder, não tem como ganhar dessas máquinas. Se você já tentou alguma vez, você sabe do que eu tô falando. Continuando o passeio, os garotos se separaram das garotas, já que elas iam para as lojas de roupas fazer algumas comprinhas. Já os garotos foram até um café, apenas comer e beber alguma coisa. Mas inesperadamente, enquanto eles tomavam seu cafezinho e relaxavam, um alarme de incêndio começa a tocar, o que significava que todas as pessoas deveriam sair daquele lugar, já que um cabo do fliperama tinha pego fogo e um grande incêndio tinha começado naquele shopping. Enquanto eles corriam para as escadas de emergência, o Yuya já estava preocupado com as garotas. E nesse mesmo instante, a Kaede liga para o Ryo, dizendo que era tarde demais e elas não conseguiram sair de lá. Ao escutar aquilo, o nosso herói novamente entra em ação, e sem pensar duas vezes, corre para salvá-las. E por sorte, o Yuya já tinha aprendido a usar a magia de água, porque se não fosse por ela, ele jamais teria conseguido salvá-las, já que tinha tanto fogo e fumaça naquele lugar, que se ele não tivesse conjurado sua magia de água em volta de seu corpo, até mesmo ele teria morrido. Depois de chegar até as garotas e segurá-las em seu corpo, ele percebeu que não tinha nenhuma saída disponível. Então, rapidamente, ele criou sua própria saída, e concentrando toda a energia de seu corpo, ele criou uma pressão grande o suficiente para destruir o piso em que ele estava, e eles foram do 13º andar para o primeiro, assim salvando todas as garotas que estavam lá. Obviamente, depois disso, todas elas o agradeceram, e até mesmo o pai da Kaori que estava lá por ela, e ele estava mais uma vez feliz por ele ter salvo sua filha. Toda aquela situação deixou Yu extremamente pensativo, pois ele viu todos os seus amigos e as pessoas do shopping indo em direção às suas famílias. Mas assim como o mago tinha dito, ele não tinha nenhum. E mesmo ele fazendo coisas impossíveis, as pessoas não tinham noção do poder dele. Então ele ainda não tinha uma relação de confiança. Mas assim que ele chegou em sua casa pensando que não tinha família para voltar, o pequeno Knight estava lá para recebê-lo e deixar seu coração um pouco mais quente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Não se esqueça de dar aquela olhada nos comentários. Tamo junto. Fui!